pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lorena Tolomelli e a gente está conversando agora mais um CPTcast, o podcast que dá voz para você que ama e trabalha com agronegócio. E o nosso convidado de hoje é muito especial e autoridade na área. Ele é médico veterinário formado pela Facisa, mestre em medicina veterinária pela UFV e é professor da área de anestesiologia. E eu estou falando do professor Luiz Eugênio Franklin Augusto. Muito prazer, professor, uma honra ter você aqui com a gente no CPTcast. Obrigado, Lorena. Então, professor, acho que a primeira pergunta que qualquer pessoa tem em relação à anestesiologia veterinária é quais os desafios, né, que um estudante ou um profissional de medicina veterinária enfrenta para poder começar aí nessa área de anestesiologia. Bom, Lorena, eu recebo muito essa pergunta dos meus alunos e essa pergunta ela sempre vem com uma certa afirmação logo depois, que é tipo, a anestesia é muito difícil, talvez é a parte mais difícil. E de fato não é tão simples, é um desafio muito grande, porque você tem que dominar várias áreas, né, para fazer uma boa anestesia. A saúde do animal ali, né, grande parte da saúde do paciente durante uma cirurgia é de responsabilidade do anestesista. Então, assim, é uma coisa séria enfim, né, os desafios são muitos, tem que estudar bastante. De fato, é uma área que demanda muito estudo. E como que é a rotina do médico veterinário e especialista, né, que trabalha na realidade com anestesiologia veterinária? Bem puxada. Então, né, você pode trabalhar em um local só, né, se você tiver esse privilégio, às vezes, de trabalhar em uma clínica só, mas geralmente a maioria das pessoas fazem é trabalhar em vários lugares, né, como volante, prestando serviço de anestesia em várias clínicas e hospitais. Uhum. Então você acaba rodando bastante nesse sentido. Mas é isso, né? Tá nos locais, né, que precisam da anestesia, se transportar até lá, muitas vezes transportar seu equipamento. É uma rotina bem puxada. O centro cirúrgico ele é um local, né, que exige muito, né, muita concentração, muito esforço físico. Isso estou dizendo também só do pessoal que trabalha, mais, né, do pessoal que trabalha em clínica, mas também tem os anestesistas que trabalham a campo também, né, que vão, né, também se transportar aí no campo, levar material, enfim, aí vai depender muito da área que você quer trabalhar. A Né? campo normalmente é com grandes animais, né, que é o trabalho. Sim. E geralmente, né, assim, eu costumo dizer que um bom anestesista ele não faz muita distinção dos animais, né? Você acaba tendo que anestesiar de tudo que aparece. Sim. Eu conheço muitos profissionais, né, que fazem a campo, fazem clínica, hospital, mas é isso. É trabalhar, é muito esforço, estar nos locais que precisam, né, do seu trabalho e correria total. E na verdade, acho que muita gente acha que para poder trabalhar com anestesiologia, você vai estar ali atuando apenas em cirurgias. E pelo que eu vi, não é só a cirurgia que o médico anestesista ele é importante. Em quais outras áreas de atuação ali se faz necessário um médico veterinário anestesista? Olha, a grande maioria das vezes vão ser, né, você vai anestesiar para cirurgias, mas existe alguns procedimentos que vão necessitar de anestesia sem ser cirurgia, né? Então, às vezes você pode ser requisitado para uma tomografia, para um exame de imagem, um ultrassom, um raio-x, né, um animal que é difícil de conter, né, então muito reativo, que não aceita manipulação, não aceita contenção, então muitas vezes você é buscado nesse sentido. Então você pode produzir desde uma sedação mais leve, né, para um paciente que vai simplesmente para um exame de imagem mais simples, mas até mesmo fazer uma anestesia geral, por exemplo, como um exame tomográfico, que o paciente não pode se mexer em nada, né? Então ele precisa realmente de uma anestesia geral. São que eu consigo pensar agora são os principais assim que você vai ser requerido sem ser num procedimento cirúrgico mesmo, né, de fato, que vai envolver aí corte, enfim, cirurgia em si. Mas é muito comum esse tipo de busca pelo serviço do anestesista também. Às vezes, me veio também a memória aqui, às vezes até para coletar mesmo material, né? Não só para o exame de Se o imagem. animal for muito agitado, precisa de anestesiar para coleta, então. Com certeza.
E aí eu fico pensando sobre você falou que o anestesista, ele vai anestesiar independente do animal, né? Não vai fazer distinção nisso. Mas a gente sabe que os tutores dos pequenos animais, eles se fazem muito presentes ali, né? Quando levam o animal ao veterinário e tudo. Eu tenho o meu pet, né? Minha cachorrinha, então eu fico muito preocupada com ela. Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre a relação do médico anestesista com esses tutores, porque eu acredito que todos os tutores sabem a importância, né, que uma boa anestesia tem, né, naqueles procedimentos e a garantia de que o animal ali vai ter o melhor tratamento possível com o menor risco possível. Interessante. Então, eu também recebo muito esse questionamento. Muitas vezes o tutor ele tem medo exatamente da anestesia. Né? Ele não tem nem tanto medo do procedimento, do que vai acontecer, como é que vai ser o pós-operatório. Né? Ele tem medo da anestesia, porque ele já ouviu alguma história, já passou por alguma coisa. Então a anestesia ela realmente às vezes dá um pouco de medo. E eu acho que é fundamental, né, que o anestesista ele participe dessa conversa com o tutor, esclarecendo, né, quais são os principais pontos da anestesia, quais são os riscos, porque assim, o risco ele sempre vai existir. A gente trabalha todos os dias, a gente estuda, a gente corre atrás, a gente tenta minimizar o máximo possível esses erros. Esses erros não, esses riscos. Mas eles sempre existirão, né? Não tem como a gente zerar esse risco. Sim. Então, isso é um ponto que tem que ser muito bem detalhado, muito bem conversado com o tutor. E acalmá-lo, né? Porque o risco ele existe, mas o animal também precisa do procedimento. E sem anestesia não tem como fazer, né? Então, conversar com ele, esclarecer as dúvidas, acalmá-lo, né? E por fim, né, selar isso com o termo de autorização, porque aí o tutor ele assinando o termo ele está, né, dizendo que ele está ciente. Muitas vezes o tutor ele tem medo do termo, às vezes ele acha que o termo foi feito só para ele, né, tipo, você está pedindo para eu assinar isso? Não, tem que deixar bem claro que esse termo ele é para qualquer animal que for anestesiado, não especificamente o daquele tutor naquele momento. Qualquer animal que vai ser anestesiado, o tutor tem que assinar esse termo para garantir que aquilo foi esclarecido, que ele conhece os riscos, que ele sabe que isso pode, que alguma coisa pode acontecer, uma eventualidade, né? Pode acontecer com o paciente, então ele assina aquilo ali dizendo que ele está ciente. Mas é muito importante essa conversa. Na medicina humana já é assim, obrigatório, né? Um paciente que vai passar por uma anestesia eletiva, ele tem que passar por um anestesista antes. Sim. Não quer dizer nem que vá ser o anestesista que vai te anestesiar. Na maioria das vezes nem é. Você passa numa clínica ali de anestesistas que vão te avaliar. Ver seus parâmetros, né? Se está tudo ok. Isso, dá uma cartinha ali com a sua avaliação de risco, né? Chamado de ASA. E aquela cartinha você entrega para o próximo anestesista, para o anestesista que vai te anestesiar. Hoje, na medicina veterinária, a gente tenta implementar isso, mas é muito difícil. A gente acaba que o clínico é que faz a avaliação pré-anestésica, coleta os exames, que explica, e acaba que, às vezes, o tutor só encontra o anestesista mesmo, de fato, no dia do procedimento. Mas o ideal seria sempre ele passar pelo anestesista antes, para tirar essas dúvidas, para gerar mais confiança também, exatamente, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante, porque o veterinário ele precisa se resguardar também, né? Sim. De qualquer intercorrência que pode acontecer. Infelizmente, todos os procedimentos eles levam um risco, mas a competência do profissional ali, executando tudo da melhor maneira possível, já minimiza bastante, né? E aí, nesse caso, eu queria que você falasse aqui para quem está assistindo a gente, quais são os pontos mais importantes a ser avaliados ali no animal, para poder ver se ele tem condições, então, de fazer aquele procedimento cirúrgico ou aquele exame ao qual ele vai ter que ser submetido à anestesia. Ótimo. Então, assim, a saúde geral, né? Parâmetros vitais básicos, exame de sangue básico, a função renal, hepática, uma boa ausculta, né? Uma coisa que é muito importante para anestesia também, que eu vejo que muitas vezes as pessoas deixam passar de lado, que é a avaliação do score de condição corporal. Se esse animal está abaixo do peso, se ele está acima do peso, isso vai interferir muito na sua anestesia. Então, a quantidade que você diz? Não, é o risco mesmo. Sim. Um paciente com score mais baixo, ele tem um risco maior de ser anestesiado, assim como um animal que está com score mais alto. Entendi. Então, isso também interfere no risco. Contribui para aumentar o risco do paciente. Então, assim,
avaliação de frequência cardíaca, respiratória, temperatura, o exame de sangue básico, função renal, hepática, né? Aí, Lorena, através dessa triagem inicial, né, através do exame físico básico, você pode pedir, solicitar outros exames complementares, se houver algum indício. Então, o paciente, de repente, ali na sua avaliação básica, indicou alguma coisa, alguma disfunção cardíaca. Então, nesse paciente, né, eu vou pedir talvez um eco, né, porque o eletro também está associado, sempre, na maioria das vezes a gente também pede o eletro. Mas se houver alguma indicação ali de alguma falha cardíaca, eu já vou pedir o eco também, um raio-x de tórax, né, para a gente ver o tamanho do coração, padrão pulmonar. Então, isso tudo é importante de acordo com o inicial que você fez. Se naquele inicial não demonstrou nenhum tipo de alteração, ok, aquilo ali já é o suficiente. Mas à medida que o paciente vai apontando alguma disfunção, eu vou tentando investigar isso melhor. Porque aí eu consigo avaliá-lo corretamente, escalonar o risco dele corretamente, que é o ASA, e com esse ASA bem definido, eu vou conseguir preparar melhor anestesia para ele. Nesse caso, você falou sobre as questões cardíacas e tem muitos animais que têm questões cardíacas, né, que são cardiopatas. Quais são os maiores desafios de estar aí anestesiando esse tipo de animal que tem essa condição bem específica? Ótimo. Quando eu era estudante de veterinária, e aí quando eu comecei a interessar pela anestesia, eu tenho um tio que é médico, que é urologista. E aí eu falei, tio, eu quero ser anestesista. Aí ele falou assim comigo, olha, estude bem coração e pulmão, porque mais importante. São muito importantes para uma boa anestesia. E de fato ele estava coberto de razão, né? O coração e o pulmão são órgãos vitais e o funcionamento deles é fundamental para manter a vida. E a anestesia vai impactar diretamente nesses órgãos. Então imagina você já ter um órgão deficiente e uma anestesia que vai, por si só, já vai diminuir a função daquele órgão. Então, isso para um cardiopata, né, uma anestesia no cardiopata, ela tem um risco muito grande. E os cuidados que a gente tem que ter são redobrados, né? Então, primeiro, avaliar qual é a cardiopatia desse paciente. Qual é a doença de base ali que está causando essa cardiopatia? É um paciente compensado, né? Compensado que a gente diz é quando o paciente ele tem o problema, mas aquilo não interfere tanto na saúde dele. Né? Um paciente descompensado, ele tem aquele problema, mas aquilo também já está interferindo na saúde dele. Isso tudo vai me direcionar a uma anestesia mais específica, com drogas que são mais não aceitas, talvez esse termo não seja melhor, mas são mais apropriadas ao paciente cardiopata. Então vai me direcionar também para essas drogas. O quanto mais eu puder balancear essa anestesia no cardiopata é mais interessante. O que é uma anestesia balanceada? É usar várias técnicas para diminuir o risco do paciente. Então, eu posso fazer uma anestesia local? Vamos fazer, tem que fazer. No cardiopata tem que fazer. Eu posso fazer uma infusão de analgésico associado para manter um plano anestésico mais superficial? Então, vamos fazer também. Eu posso usar droga, quais medicamentos que eu posso usar ali que vai ser mais interessante para o cardiopata? E aí, tomando esses cuidado com a hidratação do cardiopata também é diferente. Tá de olho, então, nos parâmetros, né? Pressão, frequência, para que se tiver alguma descompensação, algum problema, a gente também tem técnicas para solucionar. E aí você falou sobre o pulmão, né? E me veio à cabeça aqui. Quando o animal tem uma cardiopatia, já se espera que ele tenha alguma disfunção ali no funcionamento mesmo do coração. Agora, falando sobre a respiração. No caso dos pequenos animais, principalmente os cachorrinhos, né? Tem muitas raças que são braquicefálicas, né? Então, tem aquela dificuldade para respirar, o focinho curto. Tem algum risco a mais? Como você lida se no meio de uma cirurgia acontecer do animal não conseguir respirar sozinho? Eu acho que deve ser um grande desafio ali quando você está na anestesia e acontecer algo fora do comum. Sim, a respiração é assim, fundamental, né? Eu costumo brincar com meus alunos que antigamente a gente tinha um aparelho na faculdade que ele tinha um probleminha numa válvula do circuito respiratório que ela fazia um assovio de leve. Um assovio, na hora que o animal respirava, ela fazia um barulhinho. E eu ficava... o anestesista ele tem que estar tão atento à respiração, e esse barulho era um parâmetro para mim, né, se a ventilação estava ok. O barulho era um dos parâmetros, né, para eu avaliar a respiração desse paciente,
que às vezes eu sonhava com esse barulho em casa. Nossa, É, trabalhando o dia inteiro, né, professor? e chegava em casa e aquele barulhinho, eu sonhava com aquele barulho, porque realmente é uma atenção redobrada à respiração. Os braquicefálicos realmente são raças que podem, né, existe a síndrome do braquicefálico, que tem bastante, né, pelo prolongamento do palato, eles têm uma dificuldade maior de respirar, mas isso é vencido rapidamente durante a intubação. Então, o primeiro passo, né, um dos primeiros passos da anestesia é intubar o paciente, manter uma patência de via aérea, controlar o que está entrando e o que está saindo da via aérea dele. Então, é fundamental a intubação. Então, após intubado, aí o braquicefálico ele é um paciente normal, ele não vai diferenciar dos outros animais. E aí, cuidar da respiração, né? Avaliar se a frequência, se a amplitude do movimento, se a EtCO2 dele está correta, se ele está saturando os tecidos, né? Isso é fundamental. E a maioria das complicações anestésicas, elas começam na respiração, né? Complicações em relação ao aprofundamento de plano. Né? Então, o paciente está muito profundo na anestesia, a primeira coisa que ele faz é diminuir a amplitude, diminuir a frequência, até chegar ao que você falou que é a apneia, onde ele não respira mesmo. E aí, nesse caso, você tem que intervir. Né? Você tem que estar ali pronto para intervir, ventilar o paciente. Você tem equipamentos no aparelho de anestesia que fazem a ventilação do paciente, né? Até que ele retome essa função. Né? Ou, né, muitas vezes ele vai demorar um pouco, às vezes ele não retoma durante o procedimento, você vai ventilar ele ou colocar numa máquina que faça a ventilação por ele. Sim. Mas a ventilação é fundamental. Manter um padrão ventilatório né, como eu citei meu tio, coração e pulmão tem que saber, tem que entender, tem que estar atento, porque são fundamentais ali na sua anestesia. E quais os aparelhos que são necessários para poder um veterinário que deseja começar agora os atendimentos de maneira volante, né? Já que você disse que muitos veterinários trabalham dessa maneira. Então, o volante, ele precisa, né? Aí você tem que ver o que nas clínicas, o que tem na clínica, né? O que você vai ter que levar. Disponível, né? Vamos supor então que você vá trabalhar em clínicas que não tem recurso nenhum, algum, né? Só tem lá a sala de cirurgia mesmo e você tem que levar tudo. Então, primeira coisa, um balão de oxigênio, né? Então a gente precisa estar muitas clínicas, isso pelo menos algumas já tem, né? O balão. Já é mais comum. Então, uma bala de oxigênio ali, né? Para você poder ligar o seu aparelho de anestesia inalatória, é fundamental. Hoje em dia a gente diminuiu muito, até por uma questão ambiental, o uso da anestesia inalatória. Tem diminuído muito, né, o uso da anestesia inalatória. Os gases que a gente usa para produzir são poluentes, então, né, então a gente tem diminuído muito a anestesia inalatória e priorizado a anestesia endovenosa. Mas mesmo a anestesia endovenosa, o paciente tem que ser colocado no aparelho de ventilação. Como eu te disse, se ele tiver algum problema, eu tenho que intervir para garantir. Então eu tenho que ter um aparelho de anestesia inalatória, mesmo que eu não vá fazer tantas anestesias inalatórias, mas eu tenho que ter como recurso ali no seu procedimento. É fundamental um monitor multiparamétrico, né, para a gente poder avaliar isso tudo que eu comentei. Sim. Então, assim, a frequência cardíaca, a pressão, o eletro, a EtCO2, a frequência respiratória, a temperatura. Então, isso tudo tem equipamento que vai monitorar para você, certo? Sim. Você tem que levar suas sondas, né, endotraqueais, para você fazer a intubação. Os seus fármacos, né, então sua maleta lá com os medicamentos, com as MPAs, com os anestésicos indutores, com os analgésicos. Você tem que ter, hoje, né, como eu falei, a gente tem substituído a anestesia inalatória pela anestesia injetável, então é muito importante você também ter bombas de infusão, porque vai, assim, elevar o nível do seu trabalho, sabe? Você vai conseguir fazer uma infusão muito mais precisa, tanto do soro quanto do analgésico, se for necessário. Né? Então é fundamental que você também tenha aí pelo menos 2 bombas de infusão para poder, né, fazer tanto a hidratação quanto a infusão do analgésico. Né, recursos como a sua ficha anestésica para monitorar o paciente. Sim. E é isso, né? Às vezes as clínicas têm, mas suas agulhas, suas seringas. É melhor se resguardar, né, em todos os casos. Sim, Então, assim, se você tiver na sua maleta mais completa, melhor, né? Se não tiver, se faltar, você tem ali, né, na sua maleta esses recursos básicos de seringa, agulha, equipo, soro, né, esse tipo de coisa. Mas o importante,
mas aí eu acho que são esses equipamentos. E esses equipamentos, eles seriam usados para anestesiar qualquer tipo de animal. Então, com esses equipamentos, você consegue atuar em qualquer área, com qualquer espécie, é tranquilo. Aí tem um certo detalhe, né? Se a gente for, né, por exemplo, trabalhar com pequenos animais, cães, gatos, a maioria dos animais silvestres, não convencionais, existe equipamentos que podem ser usados neles. Sim. Agora, quando você fala de um bovino, de um equino, de um animal maior, existem os mesmos aparelhos com dimensões apropriadas. Adaptados àqueles animais, né? Então, um aparelho que você faz para anestesiar um cão e um gato, não dá para você anestesiar um bovino e um equino de um porte grande. Entendi. E aí precisa de um aparelho mais específico para ele. E, geralmente esses aparelhos são muito caros e muito difíceis de serem transportados. Então, quando tem cirurgia em centro cirúrgico de grandes animais, geralmente o centro cirúrgico já tem os equipamentos, porque é muito difícil para o anestesista rodar com esses equipamentos. Quando é feito a campo, né, alguma cirurgia que é feita a campo, aí não se faz muita anestesia inalatória a campo. Faz mais ali uma anestesia local, com uma sedação, aí dá para fazer. E também, obviamente, o tipo de cirurgia ela é mais limitado, né? Porque a anestesia se torna um pouco mais limitada. Quando você vai colocar um grande animal no centro cirúrgico, geralmente já tem esses equipamentos lá, porque é difícil transportá-los. Entendi. E aí, no caso, para as pessoas que ainda estão fazendo o curso, né, os estudantes de medicina veterinária, o que ali nas disciplinas que eles estão fazendo ali nas aulas é muito importante e precisa de ter bastante atenção para poder você conseguir depois ser um médico veterinário anestesista de excelência? Olha, eu costumo fazer um cálculo, né? Se não é um cálculo, mas uma analogia, um cálculo que é quando o estudante ele gosta de bioquímica, fisiologia, anatomia, muito importante, farmacologia demais, né? Já vai guiando para lá, né? Técnica operatória também, porque, né, faz parte do universo ali da cirurgia, né? Eu acho que quando ele gosta disso tudo, ele tem grande chance de ser um bom anestesista. Né? Eu, pelo menos, vejo isso, o que aconteceu comigo, né, na minha graduação, e o que eu vejo também nos meus alunos, que muitas vezes me procuram, né, se tornam meus monitores, fazem TCC comigo, né, e já tenho alguns formados que são anestesistas, e eu vejo que realmente eles acabam tendo um destaque maior nessas disciplinas, né, porque a anestesia ela agrupa quase todos esses conhecimentos, é necessário, né, esses conhecimentos para se fazer uma boa anestesia. Então, quando você tem, né, gosta e se destaca nessas disciplinas, você vai se dar um bom anestesista. E o contrário também é verdadeiro. Tá? Então, você fala assim, eu quero ser um anestesista, mas eu odeio farmacologia. Temos um problema. Talvez não esteja muito assim, porque... vai lidar com isso o tempo todo, O né? tempo inteiro. A farmacologia está ali o tempo inteiro. Você tem que conhecer o fármaco, o funcionamento do fármaco para poder trabalhar com ele. Sim. Eu adoro anestesia, eu acho super interessante, mas, nossa, eu detesto anatomia. Não tem como também, porque para fazer uma boa anestesia local, você tem que conhecer a anatomia, você tem que saber onde passa o nervo, onde passa o vaso, né? Então, assim, é fundamental. Esse conhecimento é muito importante, né? E aí você falou sobre a conversa com o seu tio, né? Ainda quando era estudante. Então essa vontade de trabalhar com anestesia já é antiga mesmo. Você foi desenhando o seu curso para isso? Assim, quando eu entrei para a faculdade, eu não sabia quase nada de anestesia. Escutava uma história ou outra, anestesia você dorme e tal, mas não sabia muita coisa. Quando eu fiz a disciplina, eu já comecei a me interessar, eu comecei a achar interessante, mas na época, assim, a gente tinha ainda poucas anestesias feitas durante a disciplina. Então, foram poucas anestesias que eu consegui acompanhar durante a disciplina. Então, foi aquela coisa, legal e tal, é uma coisa que interessante. Quando veio no próximo semestre, que veio patologia cirúrgica, que aí as aulas eram de patologia, mas tinha uma anestesista no centro cirúrgico que anestesiava, aí eu pude ver o que era anestesia. Então, assim, eu ia para aula de patologia, mas eu ficava interessada na anestesia. Então, assim, o professor estava lá operando e tal, explicando a patologia, e eu estava lá na anestesia. E a professora já foi observando aquilo, né? Então, ela já foi assim, olha... e ela já me colocava para fazer as coisas. Então, ela, né,
precisava de alguma coisa ali, eu estava sempre do lado dela, sempre do lado dela. Aí ela, ó, então faz aqui para mim, faz isso, monitora aqui, aplica isso, me ajuda ali, me ajuda aqui. E foi o passo, o start que eu tive para ser monitor. Aí no próximo período eu já fui monitor de anestesia. E aí fui monitor até praticamente a época do estágio supervisionado. E aí quando chegou a época do estágio supervisionado eu já tinha isso definido. Então eu fiz meus 2 estágios supervisionados com anestesia. Fui para São Paulo, trabalhar fazer estágio em 2 faculdades lá, já só com anestesia. E aí já fiz meu TCC também todo voltado para isso. Pra anestesia. Então aí aquilo ali já mudou a chave para mim. E desde então eu me dediquei e sigo me dedicando à anestesia. E você já atua na área há bastante tempo, né? Acho que é 14 anos de bastante experiência, mais de 500 cirurgias feitas. E aí eu queria saber de você, quais as oportunidades que o médico veterinário anestesista tem hoje no mercado ali, para poder ele se destacar também? Olha, são bastantes, tá? Porque o que eu recebo, assim, de pedido de indicação, muitos ex-alunos que montam suas clínicas e tal, e como eu disse, né? E realmente tem que ter medo da anestesia, né? Não é assim, qualquer um que pode fazer, qualquer momento. Sim. Então eu recebo muito assim, professor, tem alguém para indicar, alguém que é daqui da região, que faz anestesia e tal? E existe uma carência, tá? No mercado de anestesistas, de bons profissionais, não é? Isso aí em qualquer área, mas Sim. na anestesia principalmente. Então, são muitas oportunidades. E como eu te disse, né, o anestesista ele tem essa vantagem de ser o volante, né? Porque assim, ó, na maioria das clínicas, o veterinário ele atende como clínico e ele opera, coisa básica. Se ele faz. Procedimentos mais simples, Simples, castração, alguma coisa mais simples. Mas a anestesia ele sempre tem um pé atrás. Então, você cria, né, muitos nichos de trabalho nesse sentido, porque você pode trabalhar e rodar em várias clínicas. Né? Porque, como eu te disse, a deficiência muitas vezes está na anestesia. O cara ele faz a clínica, ele atende, ele opera, mas a anestesia ele tem um certo medo. E aí ele acaba então procurando um volante para fazer isso. Então, hoje em dia, eu posso dizer assim que a grande maioria dos anestesistas que eu conheço trabalham como volante. Né? Ele atua em várias clínicas, um ou outro que às vezes tem que a demanda da clínica, do hospital é muito grande, acaba então ficando só em um único local. Sim. Mas a maioria das vezes ele vai rodar, ele vai atuar em vários lugares. E para quem já é médico veterinário e atua clinicando ou fazendo as cirurgias, como você falou, ser anestesista, né, ter essa competência é um grande diferencial também, né, para agregar ali o trabalho dele. Com certeza, principalmente em equipe, né? Porque muitas vezes você trabalha em equipe, né? E aí você tem ali, todo mundo faz a clínica, todo mundo faz a cirurgia, né? Mas e a anestesia? Ninguém faz anestesia. Quase ninguém faz. Então, assim, se você tiver esse diferencial, realmente você consegue né, dar suporte aí, né, ao local onde você trabalha. Acaba sendo um profissional mais diferenciado, né? E aí, justamente falando sobre como se tornar esse profissional, o que a pessoa precisa fazer para se tornar um médico veterinário anestesista? Bom, então é o seguinte, né, como eu disse, primeiro olhar aí para o seu passado ou para o seu presente durante a faculdade e saber se você tem realmente, se você gosta dessas disciplinas, se você gostou, né, de fazer anestesia, se você achou interessante. Muitas vezes, como eu te disse, acontece muito também o que aconteceu comigo, eu vejo muito acontecendo com meus alunos, que é passar pela anestesia, ok, passei, foi uma matéria legal. Mas aí no próximo semestre, quando ele vê de fato a anestesia acontecendo nas cirurgias, ou às vezes nos estágios, aí que ele se interessa mais ainda, porque ele vê bem na prática o que é anestesia. Então, né, identificar se você gosta mesmo dessa área, estudar bastante, né, se aprimorar, porque não só na anestesia, tá, Lorena, mas em todas as áreas no curso de veterinária. O curso de veterinária é muito amplo, então você acaba tendo uma base ali, né? Você tem uma base de cirurgia, uma base de clínica, uma base de anestesia, uma base de patologia, e que muitas das vezes não vai ser o suficiente para você trabalhar quando você formar. Então você vai ter que se aprimorar de alguma forma. E aí você já começa fazendo isso nos seus estágios, e aí depois com cursos, né, com pós-graduações. Se você tiver a possibilidade também de fazer uma residência, é muito interessante, porque aí você está ali, né, o tempo inteiro
dedicado àquilo, supervisionado por outros profissionais. Então, é bem interessante a residência. Ou uma pós-graduação, né, cursos, o que você puder fazer ali para aprimorar, Pra agregar, né? agregar ao seu conhecimento é interessante. Uma vez que você colou seu diploma, colou seu grau, tem seu diploma, se registra lá no conselho, você tem sua habilitação, você está apto a fazer anestesias. Né? Legalmente você está apto. Sim. Mas a competência técnica, será que você tem? Muitas vezes você não vai ter. Né? Isso não é um problema, tá? Isso não é assim, isso é uma falha muito grande. Não, eu sou veterinário, eu tenho 14 anos de formado, não sei fazer uma inseminação artificial, nunca fiz. São muitas áreas, não tem como se tornar expert em tudo, né? Exatamente. Eu falo isso para os meus alunos, eles arregalam o olho desse, mas como assim? Se eu inseminei 2 vacas, foi muito na vida, lá na graduação. Eu não sou da área da reprodução, eu não tenho competência técnica de fazer um procedimento reprodutivo no animal. Sim. Então, assim, isso não é um problema. Isso é um fato que você tem que solucionar. Sim. Então, você formou, gostei da área, mas eu posso anestesiar? Pode, mas eu sei anestesiar? Talvez não. E aí você vai ter que buscar recursos para corrigir isso, né? Então, cursos, pós-graduação, residência. O mestrado e o doutorado são interessantes, óbvio, mas ali você não vai aprender tão bem anestesiar. É mais voltado para a parte acadêmica, pesquisa, né? Para você que quer dar aula, né? Enfim, é uma aprimoração mais nesse sentido. Talvez você não vai anestesiar tanto fazendo ali 2 anos de mestrado e 4 de doutorado. Então são 6 anos que você não vai ter ali uma rotina prática anestésica muito forte. Então, né, talvez não seja a melhor opção de início. Né? Mas, como eu disse, é curso, pós, residência, ajuda bastante. E aí, quais são, então, os diferenciais para você se tornar esse médico anestesista de fato muito bom, em que todas as pessoas vão confiar para poder chamar para procedimento cirúrgico? Então, assim, vamos dizer assim, fazer, né, uma boa graduação, né, estudar bastante ali essas áreas básicas, né, porque também não adianta você falar assim, eu fiz uma graduação ok, e fui fazer uma pós, mas lá nas aulas da pós eu ficava perdido, porque eu não tinha conhecimento lá da anatomia que era preciso. Então, assim, fazer uma graduação bem feita é fundamental, né? Eu acho que o anestesista ele tem que ter bastante foco, bastante atenção no trabalho. Se você é uma pessoa, e de novo, isso não é um demérito, a pessoa não se atenta, né? Às vezes a pessoa não é atenta, não tem... Né, não consegue ele focar muito, eu não recomendaria fazer anestesia. Né? Então, assim, uma pessoa atenta, uma pessoa focada, uma pessoa, né, que gosta de estudar, que gosta de se aprimorar, uma pessoa que está disposto, que tem jogo de cintura para trabalhar com pressão, porque a anestesia muitas vezes ela vai exigir o ambiente cirúrgico é um ambiente de pressão, tenso, exige, né, que você haja sob tensão. Então, assim, a vida do animal está ali na sua mão, né? Você está passando por uma anestesia complicada, porque, assim, a anestesia, né, você pode fazer o curso que for, né, a pós que for, estudar o paciente da melhor forma possível, mas sempre vai ter um paciente que vai comportar de uma forma diferente, e você tem que estar disposto a identificar isso e corrigir isso. Né? Então, assim, a maioria dos pacientes com esse medicamento atua dessa forma e faz isso. Vai ter um ou outro que vai desviar daquilo, porque aqui não é matemática, aqui é biologia. Então, assim, as coisas funcionam, né, às vezes de forma fora do convencional. Então, você tem que estar disposto a identificar isso, a corrigir isso, a melhorar isso, né, na sua anestesia. Então, ser um cara focado, um cara atento, um cara que trabalha sob pressão muito bem, que tem foco, determinação. E se você, né, associado a isso tudo, sempre está se aprimorando, né? Sempre está estudando, sempre está buscando novos recursos, a praticar também, né? A prática ajuda a chegar, né, a aperfeiçoar seu trabalho. Então, acho que, né, isso tudo ali aliado, junto ali, vai te tornar um anestesista melhor. Então, professor, e como ele mesmo acabou de falar, fazer os cursos é super importante, é fundamental. E é por isso que o professor Luiz Eugênio, ele fez um curso com o CPT,
completíssimo de anestesia veterinária, né? Então ali, se tá faltando ali pro médico veterinário ou pro estudante aquela segurança, aquela experiência para poder trabalhar nessa área, agora tá resolvido, que o professor colocou todo o conhecimento dele nesse curso. São mais de 11 horas de conteúdo gravado de prática cirúrgica e tá vindo agora também com uns bônus super especiais, né, professor? Eu fiquei sabendo que você vai fazer, inclusive, lives tira dúvida. Isso mesmo, Lorena. Esse curso ele foi preparado com bastante carinho. É um curso, são vídeos, né? São videoaulas que foram gravadas e foram segmentadas de acordo com os temas, né, da anestesia que são importantes, que a pessoa saiba. E eu costumo dizer assim, ó, que às vezes você sabe de uma técnica nova, você sabe de um medicamento novo que você quer usar, mas essa insegurança de, será que vai funcionar comigo? Como é que será que usa isso, né? Então, assim, se você tiver, óbvio, alguém do seu lado para te mostrar, ótimo, Ok, mas né? nem sempre tem, né? Nunca vai ter, na verdade. Então, você ter ali alguém que já mostrou, aquele que filmou, que mostrou como é que faz, mostrou o funcionamento, mostrou a reação. Nossa, se eu tivesse isso lá atrás... Como facilitaria, né? Como facilitaria muito, né? Então, assim, esse curso realmente ele vai te dar uma projeção muito grande, porque você vai poder acompanhar um pouco das minhas aulas e também de outros atendimentos que foram realizados, que foram filmados, né, foram gravados, para que você possa ver, então, a reação do paciente àquele medicamento, aquele protocolo, aquela técnica, né, e isso te dá, com certeza, muita segurança, né, e, como você disse, né, o aluno não vai estar sozinho nesse curso, né, eu vou estar... Nossa, isso é fundamental, né, professor? Eu vou estar com ele, não do lado, né, mas nas lives tira dúvidas. Então vão ser 8 encontros que o aluno vai poder tirar a dúvida comigo. Então, se ele viu alguma coisa no vídeo que eu não consegui, que eu não respondi durante o vídeo, né, que ele não observou eu fazendo, né, se ele tiver alguma dúvida, ele vai poder entrar ao vivo comigo e tirar essas dúvidas em tempo real. Então, isso assim, também se eu tivesse esse recurso lá atrás. E ainda vai ter 40 aulas, né, práticas, cirúrgicas, Sim, sim. mostrando ali a parte de anestesia dos animais. Isso também faria falta, fez falta para você quando estava se formando? É que assim, né, o curso, só para esclarecer, ele tem as videoaulas, né, segmentadas nos assuntos. Então, ele vai ter uma aula lá de anestesia local, uma aula de anestesia geral, uma aula de MPA, ok, tudo segmentado, mostrando, falando, né, tudo sobre esse assunto. Cálculo de doses também, que é muito importante para o anestesista, né, porque não adianta nada a gente falar sobre isso tudo aqui e o cara não conseguir calcular as doses corretas para anestesiar. Então ele vai ter isso tudo aí. E depois ele ainda tem esses 40 casos anestésicos gravados, que aí não vão ser mais um assunto só. Ali naqueles casos ele vai abordar todo, né? todo o procedimento e mostrar, olha, aqui a gente vai fazer assim, eu escolhi esse protocolo, eu vou fazer isso, esse assim assado, e colocar em prática tudo aquilo que foi segmentado previamente. Né? Então é bem interessante. Não, e esse curso vindo já com esse bônus maravilhoso dos 40 casos, mais as aulas tira dúvidas também, né? Essas lives tira dúvidas também é incrível. E ainda para fechar com chave de ouro, o curso de ética no uso de animais, que a gente sabe que agora é obrigatório, né, de ter essa formação em ética, é super importante. Acho que todo médico veterinário tem sim que estar preparado, né, para atender o seu animal ali, o paciente, né, da melhor maneira possível, respeitando, né, sempre o animal. Então, gente, não tem como não se tornar de fato um médico veterinário anestesista de qualidade, de excelência, se você fizer esse curso. Então, professor, estou muito feliz de ter recebido você aqui. É um prazer enorme conversar com você. Inclusive, tirei várias dúvidas sobre o meu próprio cachorrinho. Não foi tudo só para esclarecer para as pessoas, esclareci minhas próprias dúvidas. Te agradeço aqui a sua presença, viu? Muito obrigada mesmo. Imagino. E aí, gente, nós vamos ficar por aqui. Eu espero que todo mundo tenha gostado bastante desse bate-papo e a gente volta depois com o CPT Cast. Tchau!